Queridos, essa é uma noite muito importante, emblemática, porque além de todas as alegrias do Natal, nós recebemos mais uma vez nesta catedral o nosso arcebispo e primaz da América Latina, Dom Paulo Ruiz Garcia. Eu tenho dito a vocês que este é o ministério dele, é fruto da sua visão de reino de Deus, do empenho evangelístico, do investimento em vidas, que fizeram com que, nesses últimos 40 anos, houvesse uma colheita tão grande de almas, um crescimento tão grande, que a contabilidade só a eternidade poderá revelar. Nesta noite, nós também somos gratos a Deus pelos 40 anos de seu ministério na cidade do Recife. E por isso há toda uma representação diocesana, reitores de paróquias, alguns ministros comissionados, e nós queremos muito louvar a Deus pela vida dele. Pessoal e particularmente, eu também agradeço a Deus, porque nossa amizade também completa esse ano 40 anos de caminhada. Nos conhecemos em julho de 1975. E de lá para cá, pelas circunstâncias da vida, ora mais perto, ora mais distante, até o dia em que ele começou a ligar insistentemente para que eu pudesse unir-me ao seu ministério e ser um colaborador do seu ministério. E já se vão 13 anos dessa chegada a Recife num dia 28 de fevereiro. Por isso, sinto-me grato a Deus, sinto-me honrado com a presença do meu arcebispo, do nosso arcebispo, de um amigo querido de tantos anos. Não se constrói uma amizade subitamente, de um dia para outro. História é algo muito importante. E agora nós vamos ouvi-lo. Ele vai trazer a palavra de Deus. E você, atentamente, peço aos introdutores que estejam atentos para alguma necessidade, e você mantenha a mente cativa a esse lugar. Não faça viagens, fique aqui, e o coração como terra preparada, arada, para receber a palavra de Deus. Amém? Com a palavra o nosso arcebispo, Dom Paulo Garcia. Coisa boa. Sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu. O Natal chegou com esse fascínio lindo, é a quadra litúrgica mais bela, a meu juízo. Há um sentimento profundo envolvendo as pessoas nesse tempo, que eu chamaria de ternura natalina. Parece que o nosso lado melhor vem à tona, o sorriso brota mais fácil. Pena que esta ternura seja tão fugaz, não é? Tão efêmera. O Natal é o meu tema hoje. Que noite linda! Aquele apreciado clássico lusitano, Castilho, ele tem uma página bonita acerca do Natal, onde ele diz: Natal, noite de Natal. Quem te não ama? Noite das virgens, das mães, dos meninos, dos velhos, dos camponeses e dos soberanos, dos anjos e dos homens. Noite de Natal. Qual é o coração que tu não alvoroçoas
pergunta, Castilho. E Natal mexe com a gente, exerce esse fascínio lindo. As crianças sonham com esse lendário Papai Noel, deixam os pais inquietos, nessa crise, sobretudo. Me contaram uma ótima. Uma mãe resolveu contar para o seu filho de 8 anos a verdade sobre Papai Noel. E contou. O menino disse: mas mamãe, eu sabia disso já desde o ano passado. Ela falou: por que você não me disse, filho? É porque eu pensava que a senhora acreditava ainda. Todos nós amamos o Natal e tenho a plena convicção do porquê. Amamos o Natal porque ele fala de carinho, fala de amor, de ternura, de amizade, de abraço, de beijo, de gratuidade, de proximidade, de intimidade, de acolhimento. E é exatamente isso que o coração humano mais almeja. Deus nos criou para o calor humano, para afinidades, para encontros, para o companheirismo. Olha, se você fechar os seus olhos agora e lembrar os momentos mais felizes que você já viveu na vida, serão relacionados a uma amizade sincera que fluiu, um amor que floresceu, um encontro que marcou seu coração. A maior força instintiva do coração humano é o desejo de amar e ser amado. Lá no fundo a gente quer isso. E quando você se frustra nessa aspiração, a vida fica incompleta, caricata, sem gosto. Esta é a razão porque o sentimento de rejeição, de desprezo, de indiferença dói tanto no coração. O grande clamor do coração humano não é de esclarecimento. O grande clamor do coração humano é de afeto. A dor mais profunda não é a dor da ignorância. A dor mais profunda é a dor do distanciamento. A dor mais profunda não é a dor do não saber. A dor mais profunda é a angústia de quem não ama. Nós amamos o Natal porque ele fala de coisas que sensibilizam a gente. Para começar, ele fala de criança, de bebê, fala de mãe, de filho. O Natal fala dessas relações humanas tão gratas a todos nós. E o Natal fala de uma figura maravilhosa, terna, que é um exemplo excepcional de candura e de carinho. O Natal fala do maior exemplo de maternidade. O Natal fala de Maria, a mãe do menino da manjedoura. Nós devíamos lembrar mais dela no Natal. Ela tem um destaque muito grande, importante nesta festa. Nesta mensagem eu quero me referir a ela. Quero honrá-la.
Você já percebeu que a igreja evangélica, no geral, brasileira, fala muito pouco sobre Maria? Nada justifica esse mutismo, esse silêncio. E nós, episcopais carismáticos, não queremos cometer esse erro. Porque assim como nós falamos com muito ardor, com muita veemência, acerca de Paulo, Pedro, os apóstolos, Davi e tantos personagens bíblicos que nos legaram um testemunho de fé, de amor, nós não podemos esquecer as lições que Maria nos deixou. Por exemplo, lá nas bodas de Caná, ela deixou talvez o único mandamento: faça tudo o que o meu filho disser. E o que a igreja fala sobre Maria é o que está na Bíblia, não na tradição. Nós, episcopais, sistematizamos o nosso pensar através da revelação de Deus nas Sagradas Escrituras e não na tradição. Por isso que a Bíblia nessa igreja é a autoridade máxima, é fonte de fé, de prática, de doutrina e de ética. Tudo que você vai ouvir sobre Maria foi o próprio Deus que nos revelou através da sua palavra. A quem honra, honra. Maria tem sido modelo para todas as mães. A eleita de Deus para ser a mãe do Salvador. Que lindas lições extraímos da sua vida. E nós louvamos a Deus por tudo o que ela representou na história da redenção humana. Isabel, sua parenta, cheia do Espírito Santo, referindo-se a Maria, disse: bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. E o anjo que anunciou o nascimento do Senhor nela, disse: alegra-te, Maria, muito favorecida. Achaste graça aos olhos de Deus. Olha, uma mulher assim precisa ser mais proclamada, seu testemunho precisa ser mais conhecido, mais imitado. E nessa minha reflexão eu quero me fixar nesse diálogo que o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, teve com Maria. A primeira coisa que salta aos olhos no texto é a maneira como o anjo saúda a Maria. Ele se dirige a ela como alguém muito favorecida. E não poderia ser diferente. Deus a escolheu para ser a mãe de Jesus. Maria, naquele dia, ouviu o que todo mundo gostaria de ouvir na vida. Ela ouviu que tinha sido muito favorecida por Deus, que Deus era com ela. Acho que todo ser humano deveria ter como meta na vida crescer tanto em graça que alguém possa dizer acerca de você, um anjo: alegra-te, meu filho, minha filha, você é muito favorecido, muito favorecida, não temas, o Senhor é contigo. Se um anjo chegar perto de mim
e dizer essas coisas, aí eu caio para trás, morto de alegria. Pronto. Mas eu tenho boas notícias. Eu queria que você soubesse que o grande motivo da nossa criação é para sermos favorecidos por Deus. Foi por isso que Deus nos criou, para nos abençoar. Gosto daquela confissão de Westminster, é uma confissão famosa que nós subscrevemos. Ela declara que a razão da nossa existência é vivermos para a glória de Deus. Foi para isso que Deus nos criou. E eu me arriscaria ainda a complementar dizendo que Deus nos criou para nos amar. O propósito da nossa existência é esse amor de Deus para conosco. E essa saudação a Maria fala do desejo que Deus nutre. Ele quer ter comunhão com a gente. É plano dele, é vontade dele. O que eu gosto no anúncio de Gabriel é que ele começa dizendo assim: alegra-te, fique alegre, Maria. E eu pergunto a você, você já parou alguma vez para pensar que Deus, o Senhor do universo, tem no coração o desejo de nos ver felizes? E é algo inimaginável, porque tudo quanto nos informam de Deus é que Ele aspira que nós o alegremos. Aí vem esse anjo e fala o contrário. Essa palavra foi dita a Maria e é dita a todos nós aqui. Alegra-te, filho, filha. Você é muito favorecido, favorecida de Deus. Ele é conosco. Depois que Jesus nasceu, morreu por nós, ressuscitou por nós, todos nós somos favorecidos. Tudo mudou, a esperança renasceu, os sonhos nossos recobraram lá naquela manhã da ressurreição. E ali na cruz, Jesus venceu a morte. Ela está num beco sem saída. Ela não tem a última palavra na vida nossa. Venceu o mal. Esse mal também está liquidado. E venceu o pecado. Olha, nós somos partícipes dessas vitórias de Cristo. Agora nós estamos reconciliados com Cristo. Somos filhos de Deus. Nós somos cidadãos do reino. Herdamos a vida eterna. Nós não somos mais órfãos. Os sofrimentos desta vida, diz o apóstolo Paulo, não tem comparação nenhuma com o dia o que vai ser revelado em nós depois que partimos nessa vida. Os olhos não conseguem ver, diz o apóstolo. Os ouvidos não conseguem ouvir, nem o coração consegue imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha que lindo. Não dá vontade de morrer, não? Não. Alegra-te, filho, filha. Deus quer nos ver alegres por tudo isso que Ele fez por nós. Acabe com essa cara sua de sexta-feira 13 o tempo todo. Desanimado, uma pessoa desanimada, triste, cabisbaixo, pessimista.
Dizem que um santo triste é um triste santo nesta vida. Conta-se que uma professora quis festejar o Dia das Crianças numa escola da periferia da cidade, a maioria adolescente, e ela levou confeitos, bombons, pirulitos. Depois da aula, foi aquela alegria generalizada, distribuiu tudo aquilo, só um não sorria, era o Juquinha. Tinha um pirulito na boca. Mas Juquinha, você não está gostando, filho? Pirulito tão agradável. Aí ele disse, mas não tem gosto de nada, professora. Mas como? Aí ela se aproximou e percebeu que o Juquinha não tinha tirado aquele papel celofane do pirulito. Olha, eu percebo que para muitos a grandeza da fé cristã está envolta de papel celofane. Muitos ainda não descobriram como é maravilhoso ser um cristão, não descobriu o entusiasmo, a alegria da festa de todos os dias nossos. Quando eu completei 70 anos, a igreja nossa, para me homenagear, mandou confeccionar vários outdoors e foram espalhados pela cidade toda. E o outdoor dizia assim: feliz aniversário, Paulo Garcia, o dom da alegria. Olha, eu fiquei tão feliz da minha igreja perceber que eu tenho uma fé alegre. Duvido que alguém me diga que um dia ouviu queixumes meus, reclamos. Não. O Evangelho é uma boa notícia para se proclamar. Você pode trazer desafios na mensagem, mas ela tem que chegar bem. Dá para mudar. Algo aconteceu que transforma, traz alegria para o coração da gente. Fé alegre. Fiquei tão feliz com algumas observações. Alguém me disse agora, recentemente, olha, bispo, em todo culto nosso eu consigo sorrir bastante e chorar de alegria. Olha, aquele Watchmani, ele escreveu que o cristão é aquele que em meio às lágrimas consegue continuar esboçando um sorriso. Martin Luther King escreveu: se eu soubesse que o mundo seria destruído amanhã, mesmo assim, hoje, eu plantaria uma flor. Márcia e eu, nós conhecemos a viúva de Martin Luther King. Nós fomos convidados para tomar um café da manhã lá em Washington com o presidente Bush, não o filho, o pai anteriormente. E fomos, e a viúva de Martin Luther King também foi convidada, e ficamos num salão, sentado numa mesinha redonda com ela, e conversamos a manhã inteira. Certa altura eu perguntei: me fale mais de Martin. E ela disse muitas coisas, eu não me lembro de tudo, mas eu me lembro de ela ter dito
acerca do seu compromisso com o Evangelho de Nosso Senhor. Contagiante. Falou da sua indignidade, indignação de pessoas discriminadas só por conta da cor da pele. E disse que era um homem também muito caluniado, muito sofrido, injustiçado. E parece ser essa a sina de todo profeta de Deus, muito julgado. Mas ela acrescentou no final: não obstante essas circunstâncias adversas, ele era um homem feliz, com uma alegria contagiante, não é? Deus quer isso da gente, não ficar só dependente de circunstâncias favoráveis. A vida não é só isso. Um cristão, ele pode viver feliz de acordo com, mas ele pode ser feliz também a despeito dele. Porque a alegria no coração, quando temos, sobrepuja tudo o que a gente sofre, não é? Mas voltemos a Maria. Depois que o anjo diz: alegra-te, Maria, muito favorecida, o Senhor é contigo, diz a palavra que Maria ficou muito perturbada. Ela não entendeu as palavras do anjo e queria entender que salvação é aquela. Eu penso que ela ficou assustada por causa da tradição do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a maioria das vezes que aparece anjos é para anunciar algo drástico. Foi assim quando ele mandou anjos lá para Sodoma e Gomorra, para anunciar que as cidades, essas duas, seriam destruídas. Foi assim quando um anjo aparece a Jacó, houve até um enfrentamento físico, 2 a 2, momento difícil. Foi assim quando Deus envia anjos para preparar Israel contra Jericó. A maioria das vezes que aparece anjo no Antigo Testamento é anúncio de maus presságios, né? E Maria ali, com aquela palavra do anjo, muito inquieta, ele diz para ela: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Não temas. Essas palavras são para nós, nesse 2016 que está chegando, viu? Interessante que na Bíblia, várias vezes aparece a expressão não temas. Aparece mais de 300 vezes essa expressão, não temas, para ser usada para cada dia do ano. Não temas, porque depois que Jesus nasceu, vivemos agora a dispensação da graça de Deus. Fomos alcançados por ela. Não precisamos temer nada. Cristo nos liberta do medo. Ele disse: não temas, crê somente. Podemos dizer como o salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás ao meu lado. Eu sei que a gente pode dizer também a pergunta que Paulo fez: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outra vez,
Outra vez disse o salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. De quem eu recearei? Aliás, essa é a razão por que nós estamos vivos. Você sabe qual é o contrário de fé na Bíblia? Você poderia supor que o contrário de fé é dúvida, não é? Não. O contrário de fé é medo. O medo é um fator inibidor tremendo na vida da gente. O medo paralisa. O medo impede que a gente salte aos braços de Deus, entregue o coração a Ele, sem receio do amanhã. Ele vai cuidar da gente, vai cuidar dos nossos filhos, vai amparar. É isso. Medo de crer nele. Um dia Pedro pediu a Jesus que andasse também ele sobre as ondas do mar. Jesus permitiu, e enquanto Pedro olhava para Cristo, ele andava. Mas diz o texto assim: Pedro sentiu o vento, teve medo e começou a submergir. E não é sempre assim? Ter medo é naufragar da vida. Na vida, Deus tem nos sustentado em meio às nossas lutas, nossas dificuldades, e vai continuar nos sustentando nesse ano que todo mundo está imaginando que é o pior da história desse país. Não temas. Crê somente, o Senhor é contigo. A palavra de Deus para você enfrentar esse novo ano é esta: não temas, porque achaste graça aos olhos de Deus. Mas Maria continuava ainda confusa diante daquela saudação. É como se ela perguntasse assim: mas que graça é esta? E aí o anjo lhe disse: então está na hora de eu anunciar. Maria, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, Maria, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Não temas. Alegra-te, Maria. Mas nessa altura dessa mensagem, é possível que alguém esteja pensando assim: o que é que tudo isso, toda essa história tem a ver comigo? Afinal de contas, foi Maria que foi escolhida para ser mãe de Jesus e não eu. Eu quero dizer ao seu coração hoje: todos nós fomos chamados para que Jesus seja gerado em nós. Ser cristão é ter Jesus gerado em nós. No caso de Maria foi uma gestação biológica, mas no nosso caso é obviamente uma gestação espiritual. Depois que o anjo lhe comunicou isso, que ela daria à luz um filho, que seria filho do Altíssimo, ela acreditou e disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim o que você, anjo, está falando. Ela disse sim ao projeto de Deus na vida.
Assim como um dia Abraão disse sim ao projeto de ser um pai de uma nação. Parece que o segredo de uma vida vitoriosa cristã é você dizer sim, estar disponível para aquilo que deve é. Foi por isso que Isabel elogiou Maria. Maria, você é feliz porque você acreditou, Maria. Você acreditou na realização das coisas que foram ditas por Deus. Uma vez Jesus estava fazendo um sermão e uma senhora não se conteve e fez um elogio à sua mãe. A senhora chegou perto e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. E Jesus respondeu assim, olha o que ele respondeu: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esses é que são bem-aventurados. E Maria era assim. Ela ouvia, cria, vivia a palavra de Deus. Ela sabia que aquele seu filho não era dela, era filho de Deus. Ela sabia que esse menino que ela acalentou, amamentou, seria levado um dia dos seus braços. Não pertencia a ela, não era só dela. É verdade. Ser cristão é ter Jesus gerado em nós. Olha o que Paulo disse: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de tornarem parecidos com o seu Filho. Esse é o propósito de Deus. Somos receptáculos de Jesus. E a grande prova, esta é a grande prova de que o Senhor é conosco e de que achamos graça diante dele por Jesus, porque Jesus está em nós aqui, não é? Nesse dia de Natal, e nós estamos lembrando aqui de Maria, com muito amor, com muita gratidão a Deus, lembrando as suas dores, como sofreu essa mulher. Nenhuma outra pagou um preço tão alto da maternidade. Nenhuma outra derramou mais tantas lágrimas sentidas. Os 33 anos de vida do seu filho foram a escalada de um longo calvário na vida. Sempre ao lado dele. Ela participou de todos os clímaxes da sua carreira messiânica. Lá, no regaço, ela amamentou o filho lá no exílio. Deu-lhe as mãos para apresentá-lo ao templo. Ajudou na carpintaria, participou do seu primeiro milagre, esteve à sombra da cruz, quando ele deu o seu último suspiro, ela estava ali. Viu ressurreto na manhã do terceiro dia. Mas eu imagino, queridos, que o momento mais difícil dela foi contemplar aquele filho rumo
ao Calvário. Você pode imaginar a cena, Jesus carregando aquela cruz, todo ensanguentado, ferido, as pessoas cuspiam nele. E Maria vendo tudo aquilo, sem nada poder fazer pelo filho. Depois Jesus pregado numa cruz e Maria assistindo tudo aquilo. Mãe e filho que tanto se amavam, estavam agora tão distantes um do outro. Ela que tantas vezes lhe deu banho, fez higiene naquele filho. Ela que viu o seu corpo nu, quando pequeno. Agora ela vê aquele filho despido, como um espetáculo de desonra a esse mundo. Eu penso que naquele momento nenhuma palavra poderia aquietar o coração e a angústia daquela mãe. E penso que também naquele momento Jesus, ao ver Maria ao lado de João, foi o único que não o abandonou naquela hora, que estava ali ao lado dela, dirigindo-se aos dois, pensou: mulher, a sua tarefa acabou. Você foi o local do meu abrigo terreno, que o Pai Altíssimo escolheu. Mas a sua missão termina aqui, agora. Maria, eis o teu filho. João, eis a tua mãe. Por que eu sei que Jesus pensou assim? Porque os ensinos gerais da Bíblia me fazem deduzir isso. Toda mãe sabe que filhos são insubstituíveis. Mas Maria sabia que aquele filho, antes de ser dela, era de Deus, o Salvador do mundo, o Salvador de todo aquele que viesse a crer nele um dia, de todo o coração, para viver com ele e com ela, lá no céu. Maria, verdadeiramente, você é a bendita entre as mulheres. Feliz Natal. Vamos orar, vamos ter um tempo de oração, curve sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, porque com liberdade podemos, neste dia, dizer que Jesus é Senhor de nossas vidas. Que possamos encarnar esta palavra, que possamos trazer esta palavra para nossas vidas e usufruir, Pai, gozar da plenitude desta verdade. Que o Teu Espírito Santo, aquele mesmo que desceu sobre Maria, desça sobre Tua igreja hoje. E que nós possamos dizer que não temos medo mais. Que o nosso medo é substituído pela esperança. E que apesar de todas as circunstâncias que estão aí fora, apesar de todos os discursos contrários que temos ouvido, nós cremos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que esta verdade seja verdade em nossas vidas e que se transforme vida a partir de nós. Para a honra e glória de Jesus Cristo, nós oramos. Amém, amém e amém. Queridos, vamos ouvir o coral.
Amém. Nós vamos ter agora o momento do ofertório. Temos muitos visitantes hoje aqui. Os visitantes fiquem à vontade. Visitantes não têm nenhuma obrigação com a igreja, mas os membros, estes sim. O mês de dezembro é um mês onde nossas despesas, grande parte delas dobram. Portanto, precisamos ser mais generosos, ter mais compromisso com o nosso ministério. Eu vou pedir que você espere um pouco, não saia. Ainda temos 2 momentos de gratidão que serão feitos com objetividade. Nós não poderíamos deixar passar a oportunidade de agradecer a Deus e honrar a Deus pelos 40 anos de ministério nesta cidade, com repercussão em outros lugares que só Deus conhece e limita. Falo da vida do nosso arcebispo Dom Paulo Garcia e de Márcia, sua esposa, que aqui chegaram em 1975. Encontraram apenas uma igreja pequena, investiram as suas vidas, enfrentaram lutas que não se imagina pela misericórdia, bondade e graça de Deus, hoje, poder olhar para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Há filhos e filhas espirituais deste casal que só a eternidade vai revelar. E eu queria pedir a Márcia que viesse aqui à frente, a Dom Paulo que ficasse em pé. Quero convidar Michele e Carmen também para virem aqui. Essa é uma homenagem da diocese,
Por isso, há reitores das nossas paróquias, por exemplo, Reverendo Carlos Rios, Paróquia da Esperança, em Maceió, fica em pé. Reverendo Cláudio Macedo, Paróquia do Consolador. Reverendo Henrique, representando a Paróquia Peniel. Ministros comissionados como Jacó, da Paróquia das Missões, fica em pé. Fernando, nosso querido Fernandão, lá da Missão de Jesus Cristo em Gaibu. Esqueci de alguém? Me ajudem, essa é a idade que a gente começa a esquecer das coisas. Ivan, aqui Murilo, mas imagine quem eu ia esquecer. Paróquia, Ivanzinho, paróquia do Bom Pastor. Reverendo Valdemar, surgiu um compromisso e por essa razão ele não pode estar aqui conosco. Nós vamos passar às mãos de Dom Paulo uma placa de prata que diz o seguinte: ao reverendíssimo Dom Paulo Ruiz Garcia, arcebispo e primaz do Brasil e América Latina, a merecida homenagem da Catedral da Reconciliação e de toda a diocese da Zona Sul do Recife, Estado de Alagoas. Obrigado pelo ministério frutífero e ungido nos últimos 40 anos e que tantos benefícios trouxe à cidade do Recife. Nosso amor, gratidão e lealdade. Amém. Vou pedir a Carmen. E um ministério, ele é desempenhado não apenas pelo líder, que surge mais aos olhos da comunidade, mas é fundamental ter aquilo ou aquela que a Bíblia chama de ajudadora, adjutora, que dê o sustentáculo, a plataforma, a segurança que permite que nos lancemos, às vezes, nas águas nem sempre tão calmas do ministério. E por isso, nós também, como diocese, queremos honrar Dona Márcia Garcia, entregando a ela um buquê de flores em nome da diocese. Agora, a Catedral da Reconciliação quer deixar como marca desse instante um presente comprado com muito carinho para o nosso arcebispo Dom Paulo, que ele receba com nossa admiração e respeito, e que Deus o abençoe. Amém. Ele está abrindo aqui. Vamos ter paciência para ver o que é que vem aí. Olha, eu vou rasgar esse papel, hein, Dona Márcia? Abre para mim, por favor. O presente se mostra, né? Rasgue também. Seja. Vai. Aqui. Tá difícil, aqui, Carmen. Aqui tem um. Olha, Mont Blanc. O meu nível é big.
Boa noite, amado. Certamente Paulo vai querer agradecer, mas eu vou me antecipar. E agradecer a todos pelo carinho que nós temos recebido, agradecer a Dom Alexandre e Carmen, a todo o ministério desta igreja, os ministros e os ministérios desta igreja. Eu acho que posso dizer que eu conheço o Paulo Garcia mais do que qualquer outra pessoa. Eu o conheci aos 16 anos, me apaixonei, e eu sempre digo a ele, continuo apaixonada. Então nós temos mais de 50 anos de história. Eu acho que 50 anos, nem todos aqui sabem o que isso significa, mas eu sempre digo que cada vez mais e cada ano que passa, meu amor, respeito e gratidão pela vida dele crescem no meu coração. E eu sou muito grata a Deus por ter reservado Paulo para mim. Realmente eu sou privilegiada. Eu posso dizer que, como Maria, eu sou bem-aventurada por ter um Paulo Garcia ao meu lado. E obrigada, queridos. Olha, essa alma que reza. Ai, queridos, esta homenagem vindo exatamente desta catedral da reconciliação, envolvendo Zona Sul, Alagoas, tem para mim um significado todo especial, que foi um sonho meu que se realizou aqui, nessa área do Recife e o Sul, Alagoas. Durante anos, eu tentei, essa é a 4ª vez que eu me esforcei para ter um local aqui, e só pôde acontecer isso agora. E louvo a Deus por vocês, contem sempre comigo, com meu apreço, meu amor. E você, bispo, pela sua lealdade, eu expresso todo o meu amor por você. Amém. Amém, querido. Amém, queridos, amém. Tomara que daqui a 40 anos estejamos aqui, se Deus quiser. Como diz o arcebispo, não limitem a graça de Deus. Eu só queria dizer a reza e a oração que Paulo disse, eu quero dizer amém. Amém, amém. Queridos, que noite bonita.